Segundo Reis 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Rezael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Rezael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava a Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram, de novo, em seus lares, como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás, do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como o pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás, e tudo o que fez, e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás, e a tudo o que fez, e ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, lhe disse Eliseu: Toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: Retesa o arco, e ele o fez. Então, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. E disse: Abre a janela para o oriente, ele a abriu. Disse mais Eliseu: Atira, e ele atirou. Prosseguiu: Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Por que ferirás os sírios em Afeca, até os consumir? Disse ainda: Toma as flechas. Ele as tomou. Então, disse ao rei de Israel: Atira contra a terra, ele a feriu 3 vezes e cessou. Então, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então, feririas os sírios até os consumir, porém, agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra, à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então, lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e, logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Rezael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, e se compadeceu dele, e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Rezael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel.